Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Olá, seja muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um Diálogo no Jardim das Oliveiras. Eu, Guiomar Santana, com muita alegria, recebendo aqui a sua vibração, seu carinho, sua energia. Siga conosco, muito bom poder estar aqui e trazer o Dr. Alberto Almeida em mais uma oportunidade de reflexão sobre temas importantes. Antes até da gente trazer o tema, doutor Alberto, eu quero te saudar, seja muito bem-vindo e aproveite para dizer um pouquinho para a gente como foi a sua participação no 8º Congresso lá em Uberlândia, que terminou agora neste final de semana. Seja muito bem-vindo, bom tudo para você. Cara, Guiomar, que alegria, a importância de estarmos juntos e a alegria de poder estar com você hoje, nesse encontro, nesse diálogo, nessas reflexões que podemos fazer em torno de temas sempre palpitantes e momentosos. Nossa estada em Uberlândia foi extraordinária pela possibilidade da confraternização, da junção de tantos colegas, amigos e companheiros de jornada, de trabalho, um público extraordinariamente fantástico do ponto de vista da sintonia, da atenção, da participação, e uma organização dos companheiros Rubens e Divino, esse casal divinos, foi impecável. Um trabalho destacando a figura de Maria na posição de espírito que, numa certa medida, guarda uma relação de arquétipo da maternidade para a humanidade, foi o tema que permeou o evento como um todo e que fez com que esse evento pudesse ter, diríamos assim, um sucesso fantástico. Notei, do começo ao fim, a presença maciça do público, né, num regime de estabilidade até o fim. Então, foi mais um evento mineiro que acolheu gente de todos os lugares, inclusive Ribeirão Preto, São Paulo, capital, os paulistanos estiveram lá, e todo aquele, aos arredores ali de Uberlândia. Então, foi um evento, mais um evento, foi o 8º CEL, como assim caracterizado, que é um evento da Web Fraternidade de alta magnitude. Maravilha, que bom que você pôde estar lá presente. Nós acompanhamos um time muito grande de companheiros de ideal, palestrantes espíritas que com certeza entregaram o que as pessoas foram lá buscar, os congressistas, não é? Muito bom. Doutor Alberto Almeida, hoje nós vamos trazer um tema muito bacana, né? Falar sobre carência afetiva. E a pergunta para você que está nos acompanhando, você tem? Você tem carência afetiva? Daqui a pouquinho eu trago as participações para que nós possamos interagir, mas passo a palavra para você trazer o tema de hoje. Doutor Alberto? Então, carência afetiva. Efetivamente, nós podemos dizer que o alimento mais substancial para um ser humano são os energéticos trazidos pelo leite materno quando a gente nasce. Mas há um que é também e que configura, num grau de hierarquia mais importante do que o leite materno, que pode ser substituído sem a equivalência de qualidade por outros ingredientes, outras fabricações, outros leites, outros expedientes nutricionais. A outra manifestação de nutrição é o oxigênio. Respirar e poder alimentar o nosso corpo com oxigênio é uma necessidade fundamental. Sem o que o cérebro morre, o organismo não consegue subsistir, as células não funcionam sem oxigênio. Mas há um outro que passa desapercebido das pessoas de um modo geral, que é a amorosidade. É muito difícil viver sem amorosidade. A gente sobrevive se não tiver amor, todavia vai sequelado, chagásico, vai torto,
vai transtornado. A maior necessidade de um ser humano, do ponto de vista existencial, do lugar de espírito que somos, deste ser, portanto, mais profundamente considerado, é a amorosidade. A amorosidade, mesmo que a gente tenha o leite materno, que a gente tenha o oxigênio abundante, que a gente tenha todo um aparato material de aconchego à criança, se não tiver o aconchego afetivo, emocional, amoroso dos pais, notadamente da mãe, em primeira instância, do pai que segue junto, ao lado, nós vamos ter uma criança sem as suas raízes bem fundadas, nós vamos ter um coração que vai crescendo vulnerável. Então, os seres humanos que estamos na Terra, a maioria de nós não nos damos conta de que a gente tem uma demanda não atendida lá atrás, quando éramos ainda embrião, ou seja, nas primeiras semanas em que estávamos no útero, depois feto, quando consolidamos então a nossa vida intrauterina até nascermos e virmos ao mundo fora do ventre materno para ocuparmos o lugar de um bebê externo ao útero materno. Nessa circunstância, nós vamos entender de que esse primeiro lugar e aquilo que se segue hoje do ponto de vista psicológico e espiritual, ele nos caracteriza do ponto de vista psíquico. As nossas lesões ao longo da nossa trajetória até 6, 7 anos, elas ficam demarcadas na nossa personalidade, configurando um caráter psicológico. A gente não se dá conta disso, do quanto o amor faz falta e de quanto ele tenta ser substituído ao longo da nossa trajetória existencial em vão, porque nada substitui o amor. Quando nós nos olhamos adultos, vivendo agora numa experiência existencial em sociedade, damos-nos conta o quanto de vazio existencial nós temos por a desocupação desse lugar que deveria estar preenchido com amor, esse vazio existencial que vai sendo preenchido com outros ingredientes que não nos dão substância, sustentação, não nos dão vigor. E eu falo exatamente, dando uma olhada assim na sociedade, do quanto eu, você, se não estivermos bem atentos nesse caminho para dentro e para avaliarmos como é que foi a nossa constituição, como é que foi a nossa história e o quanto nós podemos estar reitinerando esse atendimento quando ele não aconteceu, nós estaremos, se não fizermos isso, nós estaremos como estamos observando a sociedade nos dias atuais, vazia, carente, demasiadamente carente, preenchendo esse buraco que parece que não tem fim, com substâncias, com comida, as obesidades, o álcool. Pode ter a crise que tiver, os botequins estão sempre cheios. Eu fico olhando como as pessoas bebem, e elas bebem pela frustração, pela a alegria de um time de futebol que venceu, pela uma celebração de um amigo que está fazendo aniversário, ou dela própria, e bebem, mas ali, na maioria das vezes, nós vemos bebês bebendo, bebês mamando, e não adultos celebrando. Falo isso na generalidade porque, mesmo nas crises econômicas mais intensas, os botequins, os bares, eles estão sempre apinhados, cheios. É que nós tentamos preencher esse buraco com algo, com alguma coisa, ou então com alguém. Buscamos os relacionamentos afetivos, às vezes, para essa troca afetuosa de sentimentos, mas não conseguimos lograr êxito, porque a gente está tão vazio que a gente quer que o outro nos preencha, a gente quer que alguém venha nos fazer feliz. Essa dinâmica de encontrar alguém que nos preencha, que nos complete, como se nós fôssemos seres incompletos, gera-nos, portanto, essa busca insaciável de alguém que a gente sufoca querendo o amor do outro. E o outro não nos pode preencher, o outro pode compartilhar, ele pode efetivamente trocar a afetividade, atiçar o nosso alto amor, amando-nos,
mas ele não pode nos amar o auto-amor que temos que ter por nós mesmos. Parece um jogo de palavras, mas não é. Nada substitui o auto-amor. É por isso que na tradição cristã disse, né, que temos que amar o próximo como a si, ou seja, eu a mim me amo para poder amar o outro. Eu concretizo o meu amor do outro a partir do amor que eu tenho por mim. Então, se eu não me amo e fico esperando o amor do outro, de qualquer naipe, não só o amor romântico, o amor dos amigos, o amor dos parentes, o amor do familiar, eu acabo entrando num colapso, porque eu fico ressecado, vazio, sufoco as pessoas, exijo das pessoas, e as pessoas, por mais que entreguem amor para mim, elas não conseguem me preencher. E parece que nada é suficiente. É por isso que as relações amorosas, especialmente as românticas, elas transitam com uma intensidade, uma facilidade, uma velocidade incrível. No mundo veloz, como é hoje a comunicação, ela o é também no campo da afetividade. Daí usa-se aquela expressão, a fila anda, e as pessoas dizem isso, às vezes, até com um certo desempenho de competência. Não, eu faço a fila andar. Como se isso fosse saudável, a fila andar. Parece que quanto mais anda, melhor a gente está na competência. Não, é ao contrário. Quanto mais a fila anda, demonstra o quanto eu estou, em relação a mim mesmo, descoberto. E eu estou em busca de alguém que o faça. E aí as relações se transformam em relações mais sexualizadas e menos amorosas. Eu multiplico parceiros e parceiras. O que falta na qualidade, eu busco na quantidade. Eu busco nos ingredientes que o sexo não atende, os ingredientes psicoativos, aí entra as drogas, entra as bebidas alcoolizadas. Eu busco nos alimentos. Eu vou buscando, portanto, nos expedientes químicos, alimentares, ou nas pessoas, essa tentativa de dar com a minha carência. Mas a carência é minha e eu quero que o outro resolva. Então, todos podemos ter uma carência, e é normal que se tenha. Estamos adoecidos, estamos com saudade de um aconchego, por exemplo, de mãe, ou então estamos num estado de solidão, numa dada circunstância, porque os familiares viajaram, e a gente está sentindo a falta daquelas pessoas, não habituado a estar só conosco mesmo, a gente sente falta, a gente quer alguém, mas por trás de tudo isso mesmo, o que existe é uma carência de auto-amor, porque o auto-amor é que nos torna muito vulneráveis, e essa vulnerabilidade faz-nos tentar preencher, mas nada consegue preencher-nos que não seja aquilo que de fato é essencial para a vida de um ser humano, que é a capacidade da amorosidade. Ele ser competente no exercício do auto-amor, a partir das interações afetivas com mãe, com pai, com irmão, com namorada, namorado, nós vamos conseguindo desenvolver essa competência interna, sem esperar que esse preenchimento venha de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, porque tudo que vem de fora para dentro atende um momento, mas é paliativo, não resolve. Porque se o outro vai, falta. Porque se o outro não me dá quando eu estou precisando, eu reclamo, me queixo. Se o outro desencarna, eu mais uma vez experimento a dor exagerada de um luto e entro em depressão. Ou se o outro me abandona, não me quer mais, rompe o relacionamento afetivo, rompe o relacionamento de amizade, o relacionamento de namoramento ou de conjugalidade, eu entro em crise, porque eu vivia sustentada em cima do amor da outra pessoa. Então, isso é um grau de vulnerabilidade excessivo que me faz, da minha carência não atendida, ficar superdimensionada. Porque aparentemente ela estava resolvida, não estava resolvida, ela estava compensada, mas não estava resolvida. Então, o alto amor é a medida de excelência para que possamos dar conta de nós mesmos e poder nos acolher e conseguir resolver essas demandas internas que se manifestam como tédio, como vazio interno, como desânimo, que se manifestam como um buraco, angústia, e que às vezes se traduzem numa ansiedade tóxica, uma inquietude que eu não sei onde é que eu tenho que encontrar algo que possa dar conta de mim.
e nada vai dar conta de mim a não ser eu mesmo. A autonomia de uma pessoa, ela se dá do ponto de vista psicoemocional, quando o indivíduo alcança a maturidade do autoamor. É natural compreendermos que ninguém se ama sozinho, ninguém vai para o deserto se amar sozinho e ali se planifica. O deserto, ou qualquer lugar no qual você se afaste, se isole da sociedade, é uma experiência extraordinária por um momento para o autoconhecimento. Mas o exercício do auto-amor se dá na convivência com o outro, onde eu vou me descobrindo, onde eu vou percebendo onde estão os pontos de vulnerabilidade, onde estão as minhas fragilidades, onde está a minha força, e vou me dando conta de que essa estrutura de contato com o outro, ela me reporta a minha história. E na minha história eu vou perceber o quanto às vezes ficou ali quebrado a minha construção interna, o quanto eu vim com algumas fraturas na infância, pais que se separaram, alienação parental que se deu, a mãe me jogando contra o meu pai, ou meu pai me jogando contra a minha mãe, a desencarnação de um pai muito cedo, aonde essa figura do homem, a figura mais viril, seja do casal homoafetivo ou heteroafetivo, me faz a ausência dramática, a ausência de uma mãe, ou de um pai, ou de ambos, que trabalhavam demasiadamente. E trabalhavam porque tinha que trabalhar para a sobrevivência da prole, da família, mas isso fez falta. O quanto fez falta na minha construção interna figuras que também são nutridoras, satélites em relação aos pais, que são as figuras principais, que são os avós. Os avós são muito importantes na nutrição ah, da criança, haja vista que a maioria de nós amamos os nossos avós. E é curioso que os nossos pais não amam os pais deles, ou seja, os nossos avós, como a gente os ama. Por quê? Porque nós estamos no lugar do neto. E o avô, a avó, em relação ao neto, é aquele espaço de licença, aquele espaço onde os limites são alargados, onde as regras são frouxas, e aonde a gente é mais amado incondicionalmente, porque os avós não têm a obrigação de nos educar, de estabelecer aquelas regras que o processo educativo exige dos pais. Então, essa figura de avós, elas também são importantes, mas de longe os pais são as figuras mais importantes. E desde o útero eu trago essa demanda, que às vezes é uma demanda de alguém que foi questionado porque veio, que não era hora de vir, ou que houve tentativas de aborto, ou desejos que não se concretizaram de aborto, determinando, portanto, um sentimento de rejeição, de que eu não fui querido, ou de que eu não sou querido. Eu vejo isso, eu lembro de uma situação dessa ótica, eu quero compartilhar como exemplo, para ilustrar, de uma pessoa que não se achava como se fosse ela filha da mãe dela. E ela, eu conhecia a mãe, ela era a cara da mãe. Ela podia não ser filha do pai, mas filha da mãe não tinha como não ser. Então, eu disse: "E você já perguntou para sua mãe, você acha que você pode ser adotiva?" Ela disse: "Não, que eu tenho medo da resposta." E quando nós fomos mergulhar no trabalho psicoterapêutico, no inconsciente profundo, nós descobrimos a gestação ia legal. Quando chegou com o 7º mês, a mãe começou a entrar em crise, porque na gestação anterior tinha perdido um bebê. E aquela encrenca que a mãe não resolveu, agora se repetia nessa gestação, e a mãe achava que ela ia perder esse bebê. Com o 7º mês, ela começou a se encrencar e começou a pensar que ia perder o bebê. E a criança, no interior do útero, o espírito, captando tudo isso. E quando chegou no parto, em que ela não conseguia ter o filho, porque o colo do útero não abria. A mãe estava com medo que o filho nascesse morto. Estava em completo estado de disfuncionalidade psíquica. Então foi feita uma cesárea. E quando a criança nasceu, foi tirada do útero, o médico colocou sobre a mãe. Quando colocou sobre a mãe empurrou a criança e disse: "Essa não é minha filha. A minha filha morreu." E empurrou a criança. Esse ato de ter empurrado a criança em surto, a mãe estava em surto, ela entrou em surto no parto, pós-parto, né?
a partir do 7º mês, ela foi desequilibrando no parto, ela fez um surto. Esse ato de ter empurrado e ter dito que a filha não era dela, que a filha tinha morrido, fez com que a criança, que já vinha do 7º mês em diante, se sentindo como que rejeitada ou com medo de morrer, com medo de nascer e de que deveria ficar no útero, agora consolidou com a fala da mãe de que ela não era sua filha. No inconsciente ficou como se não fosse sua filha. Aquela frase pós-parto, essa não é minha filha, meu filho morreu. Conclusão, ela cresceu com a sensação de que a mãe dela não era a mãe dela, que ela era uma filha adotiva e que não tinham lhe dito isso. E a partir de então, nada obstante pudesse ser autônoma do ponto de vista econômico, profissional, porque ela já era uma pessoa adulta, com todas as condições de se emancipar, ela não se emancipava de casa, com receio de sair do útero. A casa, simbolicamente, muitas vezes ela representa o útero, e a mãe lá, e ela convivia com a mãe. Então ela não queria descolar da mãe, e trazendo aqui esse conflito interno, achando que não era filha biológica também da mãe que a amava. E foi muito interessante, porque essa imersão trouxe-lhe a causa dessa nota falha, de que ela achava, portanto, de que a mãe tinha lhe perfilhado. Ela não era a filha real do ponto de vista biológico, era uma filha afetiva só. Acabou em encrenca aí. Eu estou dando esse exemplo para mostrar o quanto nós impactamos o outro, às vezes, em função do útero, daquele momento do útero, de uma frase, de um pensamento persistente. Essa jovem não só não se sentia filha da mãe, mas não saía de casa, não se emancipava. Tinha dificuldade, portanto, de ganhar a autonomia, porque não tinha autonomia afetiva consolidada dentro de si mesma. Porque se a minha mãe não me quer, quem me quererá? Se eu sou rejeitado pelos meus pais, eu não tenho graça, eu não tenho predicados. Então, os meus pais, eles não têm por mim amor porque eu não lhes ofereço encanto. Então, esse sentimento, ele vai me acompanhando a vida inteira de desamor. Então, se os meus pais não me amam, ninguém vai me amar, é porque eu não sirvo, não tenho encanto, sou mal formado. Então, eu, a mim, por mim mesmo, não tenho auto-amor. Agora, se os pais, ao contrário, me amam, me legitimam, me validam, me acolhem, dão continência, me oferecem afeto, eles, me amando, eles me autorizam a dizer que eu sou válido, de que eu tenho encanto, de que eu sou digno de ser amado. E que, portanto, eu posso também validar isso de mim para comigo mesmo. Então, o auto-amor começa a partir do amor dos pais. Por isso, o amai-vos uns aos outros de Jesus é importante, porque quando eu sou amado, eu me sinto convidado, intimado, como que, a me auto-amar. Eu me sinto como um ser profundamente com qualidades para exercer a minha competência amorosa, porque eu sou uma pessoa que fui validada de fora para dentro pelos pais, que são as principais referências psicológicas, e eu, portanto, posso me dizer que eu sou uma pessoa do bem, de que eu sou uma pessoa que tenho integridade, portanto, eu posso me amar. Então, as carências afetivas, inevitavelmente, elas nos remetem às histórias infantis. É verdade que eu posso ser amado na infância e depois ter algumas dificuldades e sofrer um colapso. Mas se eu na infância fui amado, e se os meus pais me validaram, e se eu fui estimulado a me autovalorizar as minhas competências, a acolher os meus limites, as minhas deficiências, os meus erros, se eu fui capaz de ser amado a despeito dos meus erros, então eu consigo ter auto-amor. E mais tarde, mesmo que eu seja abandonado por alguém, mesmo que alguém rompa comigo, os amigos, esposa, namorado, eu dou conta de poder seguir porque eu sei que eu tenho valor. Esse valor foi construído lá atrás. Eu tenho melhores condições para lidar com a ausência de um afeto que eu tinha com quem eu trocava. Ele vai,
mas eu não me sinto num vazio completo, eu não entro em colapso, eu não entro num blackout. Eu sinto, porque é natural que eu sinta, aquele amor que vai de mãe, de pai, de namorado, de esposo, por exemplo, de esposa, aquele amor que vai, ele faz falta. Eu entro num processo de carência, mas é uma carência profundamente funcional. Eu dou conta dela, ela tem um tempo, é o luto que vai, que se fecha com crescimento. Por quê? Porque tem auto-amor. Então, a medida do auto-amor, ela é fundamental para que a carência não seja tentada a ser substituída de fora para dentro. Estamos aqui falando a respeito de carência afetiva e tem muitas participações que eu quero aqui compartilhar com você, doutor Alberto, e com todos que estão. No YouTube, Diálogos do Jardim das Oliveiras, o YouTube dos Jardineiros, nós temos a Vera Honorato, de Recife, a Cibele Venturelli, de São Paulo, a Márcia Barreto, de Salvador, na Bahia, a Rita Gonçalves, de Goiânia, Goiás, a Roberta Peleteiro, ela diz: último encontro deste mês, que seja a bênção. Obrigada, viu, Roberta? A Ana Grécios conosco, a Alcione Alves de Poços de Caldas, a Heloísa Pinheiro, o José está aqui também saudando os jardineiros. Obrigada, José. A Paraguaçu Silva, de Alagoinhas, na Bahia, conosco. A Elizabeth Rodrigues, de Cuiabá, Mato Grosso, a Marisa Silva, a Cineida de Paula, a Inês Stranieri, de Natal, Rio Grande do Norte. Paraguaçu diz assim: quando a carência é crônica, o que fazer, doutor? Ele diz que a sogra dele tem 80 anos e vive esta carência. E aí, doutor? A idade mais avançada nos torna muito vulneráveis. Nós experimentamos uma certa dependência por conta que a visão fica mais difícil, a audição cai, a caminhada com a deficiência muscular e das articulações, elas fica mais morosa. Aqui e acolá, já o deslocamento, a gente precisa de um apoio. É uma época que nós precisamos, sim, de suporte. E a gente tem uma carência desse apoio, até mesmo para fazer, às vezes, as necessidades fisiológicas nos quadros onde alguma enfermidade nos acomete. É um tempo onde a gente vai desenvolver humildade, se não as temos, paciência, se ainda não conseguimos conquistá-la. Mas é um tempo onde, se eu sou um idoso que tenho alto amor, eu lido isso com muita graça. Eu lido isso ressignificando. Eu lido isso com muito bom humor, graça, bom humor. Mas se eu sou alguém que a mim não me amam, eu vou viver uma experiência muito difícil, porque eu vou cobrar demais das pessoas, nada que me oferecerem será suficiente. Eu vou me sentir humilhado, porque as pessoas não me dão o que eu quero, e sempre eu quero mais do que elas podem me dar, ou do que devem me dar, porque eu ainda estarei apresentando dentro de mim um bebê chorando, querendo uma madeira. Porque o bebê que fica esperando o seio materno ou a mamadeira e não teve, ele prossegue na nossa vida adulta. A infância é uma faixa de experiência que nos acompanha a vida inteira. Se a gente foi bem atendido, essa criança bem nutrida, ela comparece como uma criança maravilha, uma criança dourada. Mas se ela não foi bem atendida, acolhida e amada, ela vem ferida, ela traz os ferimentos das diversas etapas da sua trajetória. E no idoso, que ainda não desencarnou, portanto, essa criança está dentro dele. E aí esse idoso, que é a maioria dos idosos, eles ficam muito difíceis de convivência. Os filhos têm dificuldade de lidar com um pai assim. Por quê? Porque ele reclama de tudo, ele queixa-se de tudo, nada está bom, porque ele é uma alma que está de mal consigo mesma. Ele não conseguiu presentificar-se. Então, quando surgem as deficiências habituais da idade, aí as coisas agravam. E aí é muito difícil uma pessoa fazer a regeneração psicológica nessa faixa de idade. Porque se nós não fizemos ao longo do tempo em que éramos crianças, jovens, adultos, idosos, já está cristalizado. É necessário que a gente talvez deposite esperanças na próxima encarnação, porque nessa é muito difícil
reestruturar um psiquismo que cristalizou determinadas crenças, determinados scripts, e que ficaram dentro de si muito prejudicadores, porque são crenças limitantes, crenças falsas, aonde elas apontam para o autodesamor, para o pouco valor, de que eu não sou amado, de que eu não presto, de que, enfim. Então, quando você pega um idoso que está muito bem em dia consigo mesmo, as pessoas adoram atender aquele idoso, porque tudo ele é gratificado, tudo ele sorri, ele tira graça até das coisas que às vezes não são boas, porque ele já sabe ressignificar. É alguém que está em bom dia consigo mesmo. Um idoso hospitalizado, a gente conhece assim. Ele está em dia com ele mesmo, porque as enfermeiras adoram atendê-los, os médicos adoram atendê-los, mas a maioria não é assim. E não é por causa da dor física, é por conta da dor emocional. Às vezes tem a dor física também, a doença, né? Mas a dor emocional faz com que aquele idoso ele se manifeste criticamente. Eu lembro-me, por exemplo, do pai da minha cunhada, que estava na UTI muito grave, com processo de pulmão, e ela ansiosa para que ele melhorasse. E aí, pai, tá melhor? Ele na UTI, aí ele fez assim, foi, apertou um polegar no outro e fez assim. Aí, quer dizer, tirando graça com ela, porque ele estava ruim mesmo, né? E aí ele quis dar uma força para ela, mas ele foi, e ela ria do lado de fora. Era o pai, alto amor, tirando graça numa UTI cuja patologia levou à desencarnação naquela oportunidade, inclusive. Mas ainda assim, antes de desencarnar, o alto amor fazia com que ele brincasse com a filha que estava tensa, médica, querendo que ele se curasse, querendo que ele melhorasse, e nada de melhorar. E ele tirando, fazendo troça disso. Então, eu quero dizer ao nosso companheiro Paraguaçu, de Alagoinhas, de que talvez essa companheira, essa sogra, e não é porque é sogra, essa idosa, ela esteja aí mais a serviço daqueles que são seus filhos, seus netos, desenvolverem eles as competências do cuidado com alguém que passou pela vida e talvez não conseguiu resgatar o alto amor em tempo. Vou aqui trazer mais participações que seguem aqui no YouTube. A Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, na Bahia, conosco. Reijane Paixão, a Eva de Bagé, a Cibele de Campina Grande, na Paraíba. A Lourdes também passou por aqui, uma jardineira, trazendo aqui a sua fala. A Maria Iraídes, de Boa Viagem, no Ceará. A Maria Massarioli, de Carvalhópolis, Minas Gerais também, a Ivone Pavanello de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Marta Miranda de Natal, Rio Grande do Norte, o Dário do Paraná, Carmen de Vitória, no Espírito Santo, a Marinéia de Itabapoana, no Rio de Janeiro, conosco. Quero trazer aqui também quem está conosco pelo WhatsApp, compartilhando aqui este momento, refletindo sobre a questão da carência afetiva. Quem mandou carinho para a gente de Crato, no Ceará, foi o Alberto. O Alberto está em Crato e diz assim: seria melhor estar sozinho do que mal acompanhado? É a pergunta dele. Aproveito para agradecer a Gessi da Vila Talarico. Ela diz: doutor, quanto aprendizado. Este programa é uma excelente aula. Gratidão. O Alberto, então, perguntando se é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Doutor Alberto? Aí é uma questão de escolha, porque eu também poderia dizer assim: é melhor estar sozinho do que ser má companhia para alguém, para fazer um jogo de palavras. É, o ideal é que a gente esteja bem com a gente. Se a gente estiver bem com a gente está bem só, está bem com o outro, com os outros, com o grupo, com a família, com o trabalho. Quando a gente não está bem, a gente não fica bem nem sozinho, nem acompanhado, e nem que seja bem acompanhado. Diminui o nosso sofrimento, porque uma boa companhia sempre minimiza, mitiga as nossas dores internas, mas a gente está pendurado no outro, está usando o outro como uma certa muleta. Se o outro faltar, se for uma convivência muito estreita, de conjugal, por exemplo, se o outro faltar, a gente está roubado, como a gente costuma dizer. Então, o ideal mesmo é estar bem consigo mesmo, porque quem não está bem consigo mesmo, quando está sozinho, sente logo solidão. Quer ver? Percebam.
Se você está em casa, por exemplo, um domingo, sozinho, como é que e você tem família, com pessoas que coabitam com você, como é que você sente quando o pessoal sai e você fica sozinho em casa? Ou quando você viaja, por exemplo, fica num hotel, uma manhã no hotel, como é que é ficar sozinho? A gente costuma logo usar o telefone, o celular, entrar nas redes sociais, falar com alguém, e às vezes, ao falar, a gente: "Ah, eu estou aqui sozinho nessa solidão". A gente está na solidão porque a gente não gosta da nossa companhia. A gente busca as redes sociais em qualquer momento mais alargado, aonde a gente não tem alguém pelo lado, porque a gente está desabituado da nossa companhia. Nós não fomos nos apresentados a nós mesmos. Porque quem está bem consigo mesmo, fica em casa um dia e às vezes até pede para ficar um dia. Estou precisando ficar um pouco só comigo. Não é para experimentar a solidão, é para experimentar a solitude. A solitude, diferentemente da solidão, é o ato de que quando eu estou só, eu faço um mergulho dentro de mim mesmo. Eu faço da minha companhia uma boa companhia para estar naquele momento, para viver aquele momento. Então eu posso estar horas, posso estar um fim de semana na minha companhia, solitário do ponto de vista da convivência com uma outra pessoa, mas bem comigo, porque estou ancorado dentro de mim mesmo. Estou me autoconhecendo, estou refletindo sobre o meu comportamento, estou lendo uma página que está me ajudando, eu estou fazendo uma meditação que me propicia autodescobertas. Eu estou meditando sobre um problema que eu preciso resolver. Eu estou orando para me conectar com o divino, com um benfeitor espiritual, ou com um santo, se eu sou católico. Enfim, eu estou numa companhia agradável, que é a minha. Quem está bem consigo mesmo fica não só bem sozinho, mas quando estabelece contato com os outros sempre sinalizam: ah, quando você chega, tudo muda. Puxa, quando você está perto, é legal. Ou então, não vá, não vá, não vá. É porque aquela companhia é boa. Humberto de Campos usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que esse estado é como se você se transformasse numa sala iluminada, onde as pessoas querem preencher, pertencer, participar, porque a sala está iluminada, é o coração iluminado. Onde você chega, você traz luz. Então, essa é a pessoa que assim se ama e que, portanto, seja só, seja acompanhada, ela trafega com muita facilidade, com muita fluência e com muitos benefícios. Agora, a pergunta em si mesma é se é melhor ficar só ou com má companhia. A gente precisa avaliar. Essa má companhia é conjugalidade, porque uma conjugalidade envolve uma amorosidade. Se você vai se conjugar com alguém que você não ama, que você acha que é uma boa companhia, então não é uma boa companhia. Então, para uma conjugalidade não dá. Mas se essa má companhia, por exemplo, é um sócio, talvez é possível que você, num dado momento, considere que estar ao lado dessa pessoa é a oportunidade de você servir, você ajudar essa pessoa, não transformá-la, resgatá-la, libertá-la, salvá-la, mas de você dar alguma coisa para ela, para que ela também, por sua vez, possa enriquecer, despertar, avaliar algumas possibilidades de olhar a vida pelo outro ângulo. Às vezes é um sócio, às vezes é um amigo, né? Quantos amigos a gente tem que são companhias que ninguém quer, mas a gente gosta de ficar com eles. Primeiro, porque a gente ama. E segundo, porque a gente faz dele um trato, uma conversa, uma interação saudável. A gente oferece para ele, às vezes, o que ninguém oferece, que é a paciência de ouvido, de estar com ele. Chico Xavier tinha uma pessoa na sua convivência diária em Uberaba que ficou muito marcado exatamente por isso, porque ninguém gostava dele. Primeiro que ele era mal cheiroso, vivia num lugar ruim, usava sempre a mesma roupa, que não era agradável, não tinha um hálito bom. E Chico, todas as vezes que essa pessoa se aproximava do Chico, o Chico emprestava um tempo e as outras pessoas não entendiam por que tinha tanta gente na fila que vinha de tantos lugares e aquele cidadão ele emprestava uma atenção e um tempo. E no final ele sempre pedia para essa figura emblemática
dizer uma poesia, porque ele decorava poesias. Então, ele dizia poesia para o Chico, assumia uma posição, dizia poesia. O Chico ria, no final abraçava e sempre o Chico, disfarçadamente, oferecia algum dinheirinho e botava no paletó dele, sem que ninguém pudesse ostensivamente perceber. Depois, quando foram se dar conta de que pelo que o Chico tratava, foram se inteirar de que aquela pessoa ela era rejeitada por todos. A única pessoa que dava, do ponto de vista do cotidiano dela, atenção era o Chico, naqueles momentos, na fila, ali, depois das psicografias, era o Chico que elogiava, que ouvia o versinho dele e que abraçava a despeito de todo o mau hálito, o mau cheiro, das incongruências que as pessoas se referiam a ele, o Chico passava por cima de tudo isso e amava aquele indivíduo que ficou um indivíduo marcado na história do Chico e na história de todos, porque ele trazia um lábio meio rachado, e ele beijava o Chico, e às vezes estava ferido e ficava o beijo do indivíduo. E todo mundo chamava como beijo. Eu acho que era Jorge o nome dele, o beijo do Jorge. Eu não tenho a certeza se o nome dele era esse. E agora escapou. Então, eles limpavam, quando acabava tudo, alguém vinha com lenço e limpava o beijo do Jorge. Quer dizer, eu estou dando um exemplo de que, às vezes, a má companhia ela não recebe de ninguém. E se a gente pode ser uma boa companhia por alguns momentos, que sejamos com aquele que está sob a marquise, com um vizinho com quem ninguém fala e não tem parente, ou com um parente que ninguém visita, ninguém atende o telefone. Enfim, nós podemos também fazer essa escolha. Estar só e estar ao lado de uma má companhia por um momento, ou às vezes, um momento mais elástico, porque às vezes a má companhia é alguém que a gente não pode se desvencilhar, às vezes é alguém que está lá no nosso planejamento reencarnatório como pai, como irmão, como filho, e aí a gente tem que seguir adiante, aprendendo a amarmos-nos mais, amando o outro. É isso, aprender a amar mais amando o outro. Doutor Alberto, o programa está terminando, tem muitas participações, muitas perguntas. As pessoas estão recebendo aqui o seu carinho, mas eu vou deixar 2 minutos para você fazer a conclusão do tema de hoje. Por favor. Então, caríssimos amigos, essa temática nos diz respeito a todos e ela nos remete, inevitavelmente, a essa figura emblemática da história da humanidade, que é a fonte de reflexão para o alto amor, que é a figura de Jesus, porque antes dele havia já na tradição judaica a expressão trazida por Moisés de que o mandamento maior era amar a Deus e o mandamento similar a esse era amar o outro como a si mesmo, amar o próximo como a si. Mas ninguém conseguiu viver esse amor nessa magnitude, tal como Jesus. Ele viveu não para que fôssemos igual a ele, porque estamos muito distante dele, mas para servir de paradigma, de modelo, para que possamos avaliar o quanto o alto amor é a base de todas as relações, de que a nossa carência ela não se resolve de fora para dentro, mas é de dentro para fora, de que não adianta a gente buscar doença para receber o atendimento dos médicos, dos psicólogos, dos cuidadores da saúde, porque a gente está à cata de afeto quando uma pessoa nos busca, às vezes ela está mais à cata de afeto, de acolhimento, do que enfermidade. Ela arruma enfermidade psicossomática para poder ter uma consulta, para poder ter alguém que as escute. Esse tipo de carência ele se multiplica. Não conseguiremos dar conta da nossa carência se usarmos esses expedientes, que às vezes são inconscientes, a gente não planeja isso. Mas às vezes a gente está na comida e não se dá conta. Às vezes a gente está num excesso de substâncias e a gente não se dá conta de que a gente está preenchendo. Está comprando bolsas, comprando ingredientes, por exemplo, penduricalhos, roupas, e às vezes a gente está querendo preencher algo que é da alma, que não se preenche, que é de dentro para fora, e a gente não se deu conta ainda de que a gente está patinando. O alto amor é a atitude de alguém que a si mesmo vai para dentro de si mesmo conhecer-se,
acolher-se sobre luz, acolher-se que temos competências e vulnerabilidades, e assim podermos iniciar essa grande jornada do alto amor, partindo para amar os outros concomitantemente. Muito obrigada, doutor Alberto Almeida. Até semana que vem, viu? Semana que vem o Damião está aqui de volta para acompanhar você no conteúdo. Agradeço a todos que estavam aqui conosco. Muito obrigada. Semana que vem tem mais Diálogo no Jardim das Oliveiras. Ótima semana! Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.